O Flamengo segue monitorando o mercado. Estes dois laterais argentinos são alvos para reforços na lateral direita do Flamengo. Vamos conhecer um pouco mais sobre Gonzalo Montiel e Fabrício Bustos. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, eu sou o William Godoy. Estou trazendo para vocês análise tática individuais de dois jogadores que certamente você viu ou leu em algum lugar que o Flamengo está interessado. O Flamengo ainda está de olho no mercado, ainda quer reforçar o seu plantel, sobretudo na lateral direita, onde já concretizou, já oficializou a contratação do chileno Isla, mas mesmo assim Marcos Braz e a diretoria do Flamengo ainda segue alguns outros jogadores para assim reforçar esse lado direito do Flamengo. E hoje eu vou trazer para vocês dois desses nomes, são destaques no futebol argentino que parece que o Flamengo tem sondado, tem perguntado, tem se interessado pelo futebol de ambos: Gonzalo Montiel e Fabrício Bustos. O lateral direito do River Plate, que é considerado um dos melhores jogadores neste setor do futebol argentino, é uma das peças fundamentais no setor defensivo do Marcelo Gallardo, e Fabrício Bustos, que teve até interesse já de times lá de fora, mas não concretizou a contratação e hoje ele segue no Independiente. Antes de trazer algumas características e alguns detalhes táticos sobre ambos os jogadores, peço para você deixar aquele seu like no vídeo, a sua curtida e a sua inscrição. Tá passando pela primeira vez no canal? Aperte o botãozinho vermelho de se inscrever, me ajude a fortalecer. Eu sempre conto com vocês para me ajudarem a fortalecer e crescer o canal ainda mais. Eu vou trazer para vocês algumas características, até umas ilustrações dos posicionamentos deles, então para a gente ver essas individualidades e de que forma eles estavam inseridos nos contextos de suas respectivas equipes. Então os números deles são até semelhantes, eu trago recortes e esse mapa de calor é a ilustração do período deles no futebol da Argentina, então não pego os números da Libertadores, do Gonzalo Montiel e da Recopa do Fabrício Bustos, porque são competições diferentes, com contextos diferentes, adversários também distintos. Então são da Superliga Argentina e a gente pega um recorte mais ou menos para fazer uma comparação. Eu acho que fica algo um pouco mais ilustrativo e um pouco mais factual do que são os dois jogadores. Como vocês podem observar, o Montiel, ele é um jogador que leva mais para a linha de fundo do que o Fabrício Bustos, e aí tá no contexto do jogo do River Plate. Eu vou trazer individualmente sobre eles, vai dar para interpretar e entender um pouco melhor sobre essa movimentação. E quando a gente olha para o campo do Fabrício Bustos, essa mancha vermelha, ela tem bastante espaçamento horizontal. Então ele é um jogador que gosta de trabalhar por dentro também. Apesar de ser um lateral direito de origem, ele tem facilidade em trazer um jogo um pouco mais por dentro, ele faz muita verticalidade, não apenas ultrapassagem. Para a gente separar um pouquinho mais sobre essas movimentações, eu posso abreviar que o Gonzalo Montiel, no contexto da equipe do River, ele trabalha à frente com a linha defensiva do River Plate, é dessa forma que o Marcelo Gallardo trabalha, com a linha ofensiva, e ele tem bastante profundidade no seu setor direito, tendo bastante força pelo lado direito. Já o Fabrício Bustos já tem uma meia de criação, ele já trabalha também como um meia de criação no momento que o Independiente trabalha num 3-4-3, por exemplo. Então ele já traz um jogo mais horizontal e, como vocês podem observar, ele alarga mais aquele lado direito, ele não trata mais com tanta profundidade, como a gente pode até ver. No último terço não tem tanta mancha vermelha, que é onde ele tenta povoar naquele setor ofensivo. O Gonzalo Montiel, ele iniciou sua carreira como um zagueiro pelo lado direito. O Marcelo Gallardo experimentou e hoje oficializou o Montiel como lateral direito do River Plate. E no início da carreira ele teve muita dificuldade, ele recebeu muitas críticas e hoje mudou completamente a interpretação, sobretudo dos jornalistas argentinos, sobre o futebol dele. Ele é até apontado como o principal lateral direito do futebol argentino, tem se aperfeiçoado bastante, sobretudo ofensivamente, era onde passava as maiores críticas para o seu futebol. E como vocês podem observar, nesta circunstância, ele era um zagueiro pelo lado direito do River, compondo a última linha da defesa do River Plate. E nessa adaptação, em aspas, nessa metamorfose que vai sofrendo o jogo do Montiel, ele vai ganhando notoriedade como lateral direito que tem muita explosão e ultrapassagem. E eu vou trazer esse exemplo para vocês. Como vocês observam, essa é uma jogada muito repetitiva na equipe do River Plate. É o Borré que joga pelo lado direito, abrindo e espetando, dando amplitude, e ele, como lateral, ele vai trabalhando por dentro nesse último terço. É um caminho diferente, por exemplo, como o Fabrício Bustos, que também trabalha por dentro, mas ele usa formas diferentes. Então vocês vão observar. O Borré faz o movimento de externo para o lado direito, ele observa o caminho entre os dois defensores e vai ocupar esse espaço, mas sem a bola. Um jogador de explosão, de profundidade, de velocidade, sem a bola. No próximo quadro da jogada a gente observa que então houve esse movimento, ele faz essa ultrapassagem por dentro, é de uma característica dele de movimentar sem a bola com essa explosão nos últimos metros. É um lateral de muita velocidade e que usa essa velocidade naquele último trecho, no último terço, como a gente observou no seu mapa de calor.
Aqui é mais um exemplo de que forma ele era utilizado sobretudo na organização ofensiva do River Plate, pautado pela velocidade e explosão. Ele vai aproveitar que a bola vai vir sendo retida pelo Suárez, que é o centroavante de maior referência da equipe do River, e nesse inteirinho que vai a bola caminhando para o Suárez, ele vai aproveitar o espaço e vai explorar com velocidade. Eu vou trazer para vocês esse vídeo, então reparem, pelo lado direito inferior é a jogada dele de ultrapassagem de profundidade nos últimos metros. Ele inicia essa transição, vai dando a velocidade e profundidade, ultrapassagem, recebe dentro da área, arrisca o chute, erra na finalização, mas foi uma opção do... E agora eu trago para vocês sobre o Fabrício Bustos, e assim como o Montiel, ele também foi convocado, ele tem 4 jogos pela seleção da Argentina, mesmo número de jogos do Gonzalo Montiel, e ele teve oportunidades com o Sampaoli. E o Sampaoli tem aquela característica, né, de trazer os laterais para dentro do campo, jogando pelos interiores no momento da organização. Vamos ver muito isso, tanto na seleção da Argentina, como nessa ilustração Argentina e Itália, e também no seu clube, no Independiente. Mas só que tem um caminho diferente. O Gonzalo Montiel ele também faz o jogo por dentro, mas ele faz sem a bola, como a gente observou, ultrapassagem. Já o Bustos, ele faz conduzindo a bola. Então ele é um lateral de maior habilidade, com a bola no pé, ele vai ganhando esses trechos no campo, conduzindo a bola. Mas observe nesse Itália e Argentina, ele toca no lado direito, ainda seguindo a paralela no seu setor, e vocês vão observar no próximo recorte, que é a continuação da jogada, onde ele se posiciona. Ele já começa a trabalhar praticamente como um meia pelo lado direito. Esquerdo, ele fez o passe na paralela e a movimentação dele sem bola já foi pelo interior, em aspas, um pouco daquele conceito do jogo posicional do Domenech, dos jogadores estarem situados na zona do campo e fazendo várias funções. Então o Fabrício Bustos tem esse jogo de essa proatividade na construção, sobretudo nas transições e organização ofensiva. No início do vídeo, quando eu trouxe para vocês a característica do Fabrício Bustos alargar o setor direito, né? Ele não apenas afunila e dá profundidade, ele já traz um jogo um pouco mais na lateralidade, mas ele faz isso conduzindo a bola. Como a gente observa nesse trecho desse jogo, que é entre Grêmio e Independiente, ele aproveita que o jogador pelo lado direito já deu a amplitude necessária e ele é um lateral com habilidade, então ele vai conduzindo e vai explorar essa zona. E é exatamente isso que o Fabrício Bustos faz. E vai ganhando essa faixa. Então ele é um jogador, um lateral direito, que não depende tanto desse diálogo com meia pelo lado direito ou com um ponta pelo lado direito. Ele já vai fazendo essa construção de acordo com a sua habilidade, com a sua condução de bola. E este é um outro exemplo que passa nesse contexto, nessa característica do Bustos. Observe que ele tem um apoio do jogador pelo lado direito, se ele quisesse dar um passe na paralela, e o vídeo vai retratar bem que ele vai conduzindo a bola e vai entrando na área, sendo aquele jogador de agressividade. Então ele tem essa característica de um jogo ofensivo, de um jogo criativo, sobretudo para um lateral direito. E o Independiente traz essa característica no seu jogo, até quando coloca 3 zagueiros e trabalha num 3-4-3, ou trabalha com uma linha com 5 jogadores para dar mais liberdade a ele, aproveitando essa proatividade que ele tem de criação pelo lado direito. Observe no vídeo. Vejam que o Bustos faz uma tabelinha e ele vai conduzindo e ele que vai quebrando individualmente as linhas do adversário. São 2 jogadores promissores, a gente fala de 23 e 24 anos, tem espaço no futebol argentino, até mesmo na seleção da Argentina, brigam para ver quem é o melhor lateral na Superliga Argentina e, obviamente, são 2 jogadores promissores que seriam um bom reforço, principalmente para hoje compor um elenco que tem que ter rotatividade e competitividade, como é o caso do Flamengo. Pessoal, vou encerrando o vídeo por aqui. Caso o Flamengo confirme a contratação de Montiel ou de Bustos, eu vou trazer um vídeo mais específico tratando todas as fases, organização ofensiva, transição ofensiva, defensiva, do jogador contratado, para a gente saber um pouco mais, estudar mais a profundo um desses jogadores. Não esqueça de deixar o seu like, que a sua curtida no vídeo me ajuda a beça, assim como a sua inscrição. Não se esqueça de se inscrever no canal, me ajude a fortalecer e crescer ainda mais. Até o próximo vídeo, um forte abraço a todos vocês, tchau, tchau!